Pai do Senhor, meus irmãos, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem sim. Eu sou o pastor Heraldo e nós vamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos, amados irmãos e irmãs, lição de número 2. Vamos falar hoje aqui sobre Oséias convoca o povo ao arrependimento. Meus queridos irmãos, se você não acompanhou aqui a lição de número 1, a introdução aos profetas menores, eu quero te fazer um convite todo especial. Nós fizemos uma série de mensagens também baseada numa revista lá no trimestre em 2023. E aí o Senhor nos deu uma estratégia muito boa lá para que nós passássemos aquela revista de uma maneira bem didática, de uma maneira bem explicativa, para que nós pudéssemos dividir os profetas menores, aqueles que viveram no Reino do Sul, no Reino do Norte, e nós fizemos ali uma divisão muito bem aplicada. E aí, quando a gente começar a entrar nos profetas, como a gente vai entrar hoje em Oséias e depois nós vamos para os demais profetas, também nós fizemos também de uma maneira bem didática. Então, se você não assistiu à introdução dessa lição, eu te convido a assistir à introdução. E se você não assistiu também a lição de número 1, da qual eu estou me referindo, eu vou deixar o link dela aqui também, da lição de número 1, em que a gente usou em lições passadas dos adultos. Vou deixar aqui também o link da lição agora de número 2 do profeta Oséias, para que você vá lá, assista um pedaço dessa aula, principalmente os primeiros minutos, para você entender a dinâmica de onde está situado Oséias, Reino do Norte, Reino do Sul, para que você possa se situar. Aí quando você vier para essa lição aqui, você vai ver que vai ficar muito mais fácil compreender e você vai ter uma quantidade de informações bem maior para você levar aí para os seus alunos. A revista geralmente dos jovens, ela geralmente é uma revista que tem uma quantidade de informações um pouco menor, ela é mais enxuta que a lição dos adultos. Ela tem alguns aspectos mais voltados, então, para jovem, então ela usa uma linguagem mais simples, mais rápida e mais direta, e não se aprofunda tanto. Então eu te convido para se aprofundar na lição dos adultos, trimestres passados que a gente usou, lá na lição dos adultos, está muito bem explicada, muito bem organizada, e aí a partir disso você volta para cá, e aí você vai conseguir ter um entendimento muito melhor dos profetas menores. Amém? Para o nosso texto de referência, está aqui no próprio livro do profeta Oséias, capítulo 4, verso 1 e 2, diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus, só permanece a perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário, segue imediatamente a outro. Na introdução diz: estudaremos nessa lição sobre a infidelidade de Israel e como este povo traiu a confiança e a aliança de Deus. Como não podemos falar de história de migalhas, ainda veremos que quando Deus estabelece um relacionamento, ele exige absoluta fidelidade. Nós vamos ver, como eu falei lá na introdução da lição, que eu estou indicando para os irmãos verem, a gente fala lá detalhadamente, bem categoricamente, nós vamos falar de um casamento em que Deus ordena isso para que Oséias o faça. Oséias vai se casar com uma mulher de prostituições para simbolizar o que Deus fez com Israel. Deus, então, resgata Israel, uma nação prostituta, uma nação que nem existia, idólatra, completamente afastada da sua presença. Ele traz Israel para uma terra prometida, dá uma terra boa para Israel, dá dignidade para Israel, dá visibilidade para Israel. E o que que Israel faz como pagamento por tudo isso que Deus havia feito com ele? Israel volta a se prostituir novamente, a idolatrar. A idolatria, né, cometendo idolatria com outras nações. Aí Deus o que que faz? Com o seu amor, ele vai lá, resgata Israel novamente, traz Israel para perto de si. E esse movimento de Deus de buscar Israel e Israel ir novamente se afastar de Deus é a mesma coisa que o profeta Oséias vai passar com esse casamento. Ele vai se casar com ela, vai tirar ela lá do mundo da prostituição, vai trazer ela para dentro de casa, vai dar comida, vai dar bebida, vai dar vestes novas, uma casa nova, vai dar o seu nome, vai dar suas propriedades para ela. E do nada ela simplesmente vai largar tudo isso e vai voltar
lá para o seu antigo propósito de vida de prostituições. E novamente Oséias vai atrás dela, compra ela, resgata ela, traz ela para dentro de casa. Esse mesmo sentimento Deus está mostrando para Oséias como que ele se sentia em relação a essa nação. Por isso, através dos filhos que eles vão ter, né? Eles vão ter 3 filhos. Através desses filhos, Deus vai mostrar quais seriam as consequências desta infidelidade. Ainda havia tempo de arrependimento, que é o tema dessa lição. Ainda havia tempo de se voltar para Deus. Mas, infelizmente, como eles não voltariam para Deus, Deus já havia determinado um tempo certo em que eles seriam punidos pela sua infidelidade. Tópico primeiro, o livro de Oséias. Deus usou a vida pessoal do profeta Oséias como uma comparação de sua relação com Israel. Suas profecias se dão diante de um colapso espiritual em que vivia Israel em meio às maiores desesperanças. 1.1 Considerações preliminares. Oséias, cujo significado é salvação, tem o seu passado pouco revelado. Tudo o que sabemos é que seu pai se chamava Beeri, tendo profetizado nos dias dos reis Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, todos do reino do sul e do reinado de Jeroboão II, do reinado do norte. O que torna Oséias contemporâneo do profeta Isaías é provavelmente de Amós e Miqueias. Como curiosamente é interessante saber que existiam outros homens com o mesmo nome e é muito importante não confundi-los. Josué, que sucedeu Moisés, o último rei do reino do norte, um príncipe da tribo de Efraim e um líder no livro de Neemias. Ou seja, está dizendo aqui que ele foi contemporâneo de outros profetas. Nós falamos isso aqui detalhadamente nessa lição, que eu estou indicando aos irmãos para ir dar uma olhada. Nós falamos lá de maneira bem detalhada e também o nome dele era comum na época, como é hoje, Antônio, Pedro, Tiago, Enzo, Gabriel e por aí por diante. Naquela época o nome Josué, Oséias era bem comum. Então, está dizendo aqui que ele tinha esses nomes também naquela época para a gente não confundi-los. 1.2, uma mensagem para o Reino do Norte. Não podemos deixar de mencionar que Oséias, assim como Amós profetizou para o Reino do Norte, a gente também faz esse detalhamento lá. Convém notar que, infelizmente, mesmo sendo advertido pelo profeta, o povo não se voltou para Deus, que optou em viver uma vida de pecado mediante corrupção, injustiça social e hipocrisia religiosa. Estes brutais pecados da nação de Israel foram citados por Oséias com mensagens ao arrependimento e convites à misericórdia e ao amor de Deus. O povo não se arrependeu, entretanto, o que fez, anos mais tarde, eles foram levados cativos para a Síria. Na linha do tempo que a gente explica lá, Oséias está inserido no ano de número 730, mas nessa linha do tempo, e exatamente 8 anos depois a Síria vai vir contra Israel, ou seja, o império da Síria vai vir, vai destruir com Israel, vai deixar poucas pessoas ali, vai permitir uma mistura com aqueles que sobraram, ou seja, a cultura judaica ali, os ensinamentos, o templo, tudo que eles tinham ali será destruído, devastado, e eles vão ser deportados para a Síria. Isso vai se cumprir no ano 722, a gente explica detalhadamente lá também. Tópico de número 2, uma convocação diferente. O Senhor chamou Oséias para uma missão especial e o encarregou de unir-se em matrimônio a uma prostituta e tivesse filhos com ela. Essa prostituta representaria a nação de Israel, pois a terra se prostituiria desviando-se do Senhor. 2.1, casamento que causa estranheza. Segundo o bispo Abner Ferreira, para que o matrimônio tenha a forma de uma união abençoada por Deus, é necessário que ele seja acrescido de valores. Para o bispo, um matrimônio sem valores é um matrimônio fraco e propenso a deteriorar-se, porque não tem forma. Vemos que o casamento de Oséias foge desse padrão divino, pois foi um casamento literal e com propósito divino, servindo como uma analogia direta do relacionamento entre o Senhor, que é o esposo fiel, e Israel, a esposa infiel. Assim o profeta sentiria na pele a tristeza que Deus sente quando o seu povo trai a sua confiança. Novamente, a gente fala isso de uma maneira mais detalhada lá nessa lição, por isso que eu quero que você assista lá, para que você aprofunde, tá? Quando você fizer a leitura daqui, você vai conseguir explicar para os alunos detalhadamente, com mais informações que a revista não está trazendo aqui, tá? 2.2, a infidelidade da nação com o Criador. Engana-se quem pensa que Deus desejou o martírio de Oséias
a ordenar que ele se casasse com uma prostituta. Olhando para os textos sagrados, enxergamos que o ordenamento divino ao profeta a respeito do seu casamento deu-se em virtude do povo de Israel estar mergulhado em um atoleiro de pecados. Assim, Deus se utiliza desse artifício para despertar em Oséias o sentimento que ele mesmo possuía a respeito da nação de Israel. Na verdade, Deus, com este casamento, teve a intenção de gerar um desassossego em Oséias para que o profeta levasse sua mensagem, pois o povo não reconhecia mais que as bênçãos vinham do Senhor. E lá também eu explico também detalhadamente que eles estavam vivendo um tempo de prosperidade. E aí foi o grande problema deles, né? Porque geralmente eles atribuíam muito a sua divindade à prosperidade que eles estavam vivendo. A questão da paz entre as nações, a questão da colheita, do plantio e da colheita, tudo isso eles viam que era uma bênção das divindades. Como eles estavam afastados de Deus, adorando outras divindades e estavam prosperando, qual é a decisão que eles chegaram? Que essas divindades é que estavam abençoando eles e não o Deus de Israel. Ou seja, eles estavam mostrando para Deus aqui que não estavam nem preocupados com a aliança que eles tinham feito com Deus, porque os seus novos deuses é que estavam abençoando. E aí Deus vai usar o profeta Osés para mostrar para eles. É assim como Osés se casa, coloca aquela mulher, né, Gomer, dentro de casa, e depois ela volta para aquele mercado de prostituições, assim também Israel estava fazendo com Deus, traindo a confiança de Deus, Deus abençoava, Deus é que estava prosperando, e essa mulher voltava para o mercado de prostituições para se vender novamente aos seus ídolos, assim como Israel também estava fazendo. Tópico de número 3, a importância do nome para os hebreus. Em algumas civilizações antigas, como Israel, os nomes apresentam significados profundos. Oséias e Gomer tiveram 3 filhos, cada um com nome emblemático: Jezreel, Lo-ruama e Lo-ami. Cada um desses nomes apresentava uma mensagem de Deus ao povo, como veremos a seguir. Lá também nós estamos bem detalhados, com imagens, com gráfico, tudo bem detalhado, tá? Eu aconselho que você aprofunde-se lá na lição, que eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para você ir para a lição de número 2 lá, da referida lição dos adultos. 3.1, os filhos de Oséias. O primeiro filho de Oséias, com sua esposa adúltera Gomer, foi-lhe dado o nome de Jezreel, que significa Deus semeia, ou Deus planta, em referência à terrível destruição da casa de Acabe, efetuada por Jeú em Jezreel. Nessa cidade ocorreu a morte da idólatra Jezabel. Posteriormente, Gomer deu à luz a uma menina por nome Lo-ruama, que significa não compaixão, evidenciando que a compaixão de Deus tem limites. Ou seja, Deus está usando Oséias para dizer, através dos próprios filhos que ele vai ter com essa mulher de prostituições, o que ele estava para fazer. Literalmente, Deus usou Oséias para dizer o que Deus estava sentindo e também o que ele iria fazer, né? Só não via quem não quisesse enxergar. Ou evidenciando que a compaixão de Deus tem limites e havia chegado exatamente no limite. 8 anos depois, eles seriam deportados para a Síria. O terceiro e último filho de Oséias foi chamado Lo-ami, que significa não meu povo, porque Israel não seria mais o seu povo, ou seja, literalmente, aquela parte de Israel, a Israel do norte, deixaria de existir. Existiria o reino do sul ainda durante algum tempo, mas o reino do norte deixaria de existir. Literalmente, eles não seriam mais o povo de Deus. 3.2, o que Osés tem a ensinar para a igreja hoje. O livro do profeta Osés tem muito a nos ensinar, sobretudo acerca do arrependimento. Nesse livro, Deus fala ao coração de sua amada, mais infiel esposa, Israel. Diante de tais circunstâncias, Deus encarrega Osés para chamar o povo ao arrependimento, já que Israel se esquece do Criador, atribuindo uma sua prosperidade ao deus pagão Baal. Hoje, assim como fez com Osés, o Senhor nos chama ao arrependimento, através de um arrependimento sincero e um espírito contrito como resultado do profundo sofrimento pelos pecados que cometemos. E geralmente a gente também é assim, a gente vai agora aplicar essa lição aos nossos jovens aí, lembrando que aqui é só um resumão, tá? É só algumas questões didáticas que a gente traz aqui e alguns conselhos para que você possa aplicar na sua lição, mas a principal aplicação é essa, né? Que nós somos esse Israel de Deus, que fomos chamados por Deus e volta e meia a gente abandona Deus, a gente deixa de confiar no Senhor, a gente, por mais que a gente não perceba, tem muitos momentos da nossa vida que a gente confia no nosso trabalho, confia no nosso nome, no nosso currículo, no nosso parente, nas nossas finanças, nós confiamos em outras coisas e abandonamos a confiança em Deus.
Então essa lição está nos chamando ao arrependimento, a sempre permanecermos firmes no Senhor, confiando no Senhor. Que assim como um esposo, ele tem a missão de sustentar a casa, a família, a esposa e os filhos, assim também Deus, ele tem essa missão de nos sustentar. E ele é fiel, não vai permitir que nada aconteça conosco em nenhuma área da nossa vida. Mas a gente precisa permanecer firme e confiante no Senhor. E a conclusão diz no livro de Oséias, podemos compilar tudo, um conjunto de informações que evidenciam que o profeta tem a preocupação em nos instruir sobre o arrependimento e a reconciliação a Deus. Amém, meus irmãos? Volto a repetir, vou deixar aqui no link da descrição para você, na descrição desse vídeo, o link para você acessar a lição de número 1, que é a introdução geral, para você ter uma visão panorâmica da lição toda. E aí eu vou deixar também a lição de número 2 para você já entender também a questão do profeta Oséias. Ouvindo essas duas lições, quando você vier para esse texto aqui dessa lição, você vai ver que a sua mente vai abrir e você vai conseguir dar uma aula com um conteúdo muito mais aprofundado e eles vão entender, porque lá, como eu explico lá de uma maneira bem didática, eles vão compreender em nome de Jesus. Amém? Se você não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu curtiu aí para fortalecer o nosso canal e até a próxima lição, para a próxima EBD em Foco, se Deus assim nos permitir. Amém.